Em meio a inundações, terremotos e guerra, ADRA responde com solidariedade a emergências mundiais. Líderes adventistas se mobilizam na Europa para multiplicar discípulos e estabelecer igrejas em meio à secularização. Em uma missão de fé, ciclistas levam esperança às Ilhas Shetland sem adventistas. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui na ANN. Com desastres e conflitos em várias partes do mundo, a ADRA se faz presente, oferecendo ajuda aos mais necessitados. Em 11 de maio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia destacou o Sábado da Oferta de Socorro em Desastres e Fome para apoiar os esforços contínuos de ajuda em todo o mundo. A generosidade global continua a avançar na missão da ADRA. Emergências de todos os tipos marcaram os tempos recentes, e a resposta humanitária da ONG Adventista faz a diferença. No Brasil, chuvas implacáveis causaram inundações devastadoras no Rio Grande do Sul, submergindo 80% da região, com mais de 100 mortes e centenas de desaparecidos. A ADRA respondeu prontamente, levando alívio e recursos para as vítimas. Na Ucrânia, após mais de 800 dias de conflito, as vítimas civis ultrapassam 30 mil, incluindo mais de 10 mil mortos. Além disso, o país lamenta a perda de cerca de 31 mil soldados. Com milhões deslocados, incluindo mais de 6 milhões de refugiados, a ADRA tem oferecido ajuda e esperança a uma nação dilacerada pela guerra, em um dos maiores conflitos humanitários de nosso tempo. É tão diferente vivenciar isso pessoalmente do que apenas assistir às notícias. A linha de frente está ali e podíamos ver a fumaça e ouvir as explosões. Depois de vivenciar mesmo que um pouco da dura realidade em que as pessoas vivem aqui, é simplesmente inacreditável para mim que algumas pessoas não se importam ou acham que não precisam ajudar, porque a guerra ainda está acontecendo. Por isso, a Ucrânia precisa do nosso forte apoio. Os terremotos na Turquia e na Síria deixaram um saldo devastador de mais de 20 mil mortes. A ADRA mobilizou rapidamente recursos para ajudar as vítimas desses terríveis terremotos, enquanto a região luta para se reconstruir após a tragédia. Furacões têm devastado o México, mas não o espírito de seu povo. A ADRA reforça o compromisso com a recuperação e a resiliência. Na Índia, ciclones violentos testaram a força de milhões de pessoas. A ADRA esteve presente, oferecendo abrigo e apoio vital às famílias afetadas. Na África, a seca e a fome ameaçam o futuro, colocando milhões em risco de fome. A situação é exacerbada pela guerra no Sudão e pelas secas severas em países como Zimbábue e Zâmbia. A ADRA tem atuado no combate a essas crises, fornecendo água e alimentos, semeando esperança em terras áridas. Além dessas sequências de tragédias, nos últimos meses, muitas outras aconteceram pelo mundo. A ADRA tem fornecido ajuda humanitária a comunidades enfrentando crises, como terremotos no Marrocos, Afeganistão e Japão e inundações nas Filipinas, Malawi e Europa. Comunidades destroçadas pela violência e deslocamento forçado na Venezuela e no Oriente Médio, e também grandes incêndios nas florestas do Chile. Somos gratos do fundo do nosso coração por toda a sua generosidade. Por sua causa, tocamos a vida de mais de 34 milhões de crianças, mulheres e indivíduos em todo o mundo. A ADRA enfrenta emergências, trabalhando incansavelmente para levar luz onde há escuridão. Junte-se à Igreja Adventista nesta missão de amor e compaixão, pois juntos podemos alcançar mais. Não posso dizer que vai melhorar, mas, com você, nosso impacto será mais forte. Juntos, continuaremos a servir a humanidade com justiça,
compaixão e amor. Obrigado por confiar em nós e apoiar os esforços da ADRA. Em Somerset West, África do Sul, 19 jovens dedicaram a vida a Cristo através do batismo. A cerimônia sagrada marcou o culminar de meses de estudo da Bíblia e apoio dos líderes da igreja local dos Adventistas do Sétimo Dia na educação e inspiração das crianças e jovens a seguirem Jesus. O dia 20 de abril de 2024 marcou um grande sábado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia Silverleaf, sediada em Somerset, no oeste da África do Sul. Famílias e amigos da igreja reuniram-se de todo o lado no campus do Colégio de Educação Superior Hilderberg, uma instituição adventista do Sétimo Dia, enquanto 19 jovens entregaram suas vidas a Cristo através do batismo. O batismo foi o culminar de meses de estudo da Bíblia e apoio dos líderes da igreja, e ecoa o papel importante que os ministérios infantis, aventureiros, desbravadores, embaixadores e ministérios jovens desempenham na educação e inspiração de nossas crianças e jovens a seguir o caminho de Cristo. Arambo, por causa do grande amor de Deus por você, por causa do sacrifício de Jesus na cruz por você, por causa da obra do Espírito Santo em sua vida e em sua resposta a Ele, eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A promessa da Bíblia é certamente verdadeira. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os adventistas do Sétimo Dia em St. Croix, Ilhas Virgens Americanas, viram o resultado dos esforços evangelísticos na região. Impact 24, Your Journey to Joy, é um programa de louvor e adoração que celebrou os mais de 100 batismos alcançados. Centenas lotaram a igreja central em Frederiksted para cantar, orar e confraternizar durante uma cerimônia especial. Durante a série evangelística de 2 semanas, evangelistas convidados e líderes do Ministério de Música dos Estados Unidos realizaram serviços no período da noite em 4 localidades, representando os principais distritos de St. Croix. Os esforços resultaram em 105 pessoas sendo batizadas. Organizada pelos líderes de área de tesouraria da Associação Geral, em colaboração com a Igreja Adventista do Sétimo Dia na região interamericana e a Loma Linda University Health, a iniciativa visou espalhar o Evangelho e fornecer serviço comunitário. A equipe da Universidade de Loma Linda ofereceu cuidados de saúde a mais de 600 residentes por 4 dias. Atividades adicionais, incluindo escola bíblica de férias, sessões de diálogo com jovens, marchas, palestras e pinturas na Escola Adventista do Sétimo Dia de St. Croix, também contribuíram para o impacto na comunidade. Paul Douglas, tesoureiro da Associação Geral, enfatizou a importância de mobilizar para a missão e trabalhar em conjunto para alcançar pessoas para Cristo. Em colaboração com um artista de renome mundial, a Advent Health está instalando obras de arte ao longo da Interestadual 4 em Orlando, Estados Unidos. Essas peças de alumínio ganharão vida, transmitindo mensagens de esperança, gratidão e cura em um projeto monumental. É um dia emocionante porque, após vários anos de trabalho diligente, estamos aqui para começar a instalação da obra de arte em nossa garagem da Torre de Inovação com o artista Jeffrey. Advent Health me deu esta oportunidade aqui para compartilhar o que a arte pode fazer pela comunidade. O que a arte pode fazer para influenciar nossas emoções, para poder usar a arte como cura. Bem, na Advent Health, acreditamos que a cura não acontece apenas nas paredes de nossos hospitais, mas também curamos em nossas comunidades. É nesse espírito que esta obra de arte será instalada no lado desta garagem que fica ao longo da I-4. O que você verá aqui nos próximos 30, 60 dias são uma série desses cartões de alumínio dobrados em forma de origami, que são metáforas para cartões de cumprimentos que serão espalhados por toda a fachada do prédio.
É visível para todos, e à medida que for instalado, será um reflexo dos agradecimentos, cartões e notas que os nossos cuidadores recebem e vão receber. Eles fornecem uma forma de cura, e nós queríamos agradecê-los. E isso é mais do que um projeto de arte pública, mas é realmente um agradecimento à comunidade e àqueles que estão nos curando. No episódio da Missão 150 de hoje, vamos aprender sobre o legado de J.N. Andrews, cuja jornada missionária para a Europa em 1874 foi um marco significativo. Descubra as histórias de seus sucessores que deram continuidade a essa missão. Bem-vindo de volta à Missão 150. Na semana passada falamos sobre John N. Andrews e como ele finalmente foi para a Europa e como eventualmente isso lhe custou a vida, servindo como missionário lá devido ao excesso de trabalho, investindo todo o seu dinheiro no trabalho e não em sua própria nutrição, ficando doente e morrendo de tuberculose. Mas acho que este é um bom ponto para começar a pensar sobre o que aconteceu depois que Andrews veio e também o quão significativa foi a vinda de Andrews. O envio de Andrews realmente é um momento de grande consequência, porque não é um falso começo, é apenas o início de um movimento missionário. Que outros missionários eles enviaram? Eles enviaram outro missionário americano para se juntar a J. N. Andrews, um homem chamado B. L. Whitney. Pouco tempo depois, enviaram um homem chamado Henry P. Holzer. Holzer, interessantemente, é alemão-americano. Ao enviá-lo para a Suíça e trabalhar na Alemanha, enviaram alguém que é culturalmente e linguisticamente consciente. Como eles financiaram isso? Eles já tinham o sistema de oferta e dízimo estabelecido ou não? Nessa época eles tinham. Ok. Até meados de 1870, eles já tinham isso estabelecido, embora não estivesse bem estabelecido. Mas seria justo dizer que foi precisamente por causa da missão que eles tiveram, que se organizar financeiramente de forma adequada. E o que eles tinham no início era algo chamado benevolência sistemática. Eles costumavam chamar isso de BS, e gradualmente eles desenvolveram uma doutrina de dízimos e ofertas. E sim, eu acho que a missão faz parte do impulso para trabalhar, voltar e ler as Escrituras, olhar os dízimos e dizer: estes são os 10% de Deus. Acredito que a missão dá um impulso à teologia nesse caso e à organização. Desafiando a secularização da Europa, líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reuniram em Portugal para a última de 3 sessões de treinamento focado na missão e na abertura de novas igrejas adaptadas ao contexto europeu. Participantes de várias regiões discutiram ferramentas para entender a diversidade cultural e as tendências de mentalidade na Europa. O principal desafio que estamos enfrentando é que estamos muito focados em nós mesmos, que não estamos realmente abertos para outras pessoas. Tentamos alcançar outras pessoas, mas é muito difícil. Estamos muito ocupados com nossos programas, com nossas igrejas e assim por diante. Para outras pessoas, especialmente para seculares, é muito difícil ir às nossas igrejas porque estão enfrentando uma cultura totalmente diferente. Às vezes, é realmente difícil para eles se integrarem. Florian Ristea, o diretor dos departamentos de missão adventista, Escola Sabatina e Ministério Pessoal na região intereuropeia, enfatiza a importância de entender cada comunidade para criar planos missionários eficazes. O que temos aqui na Europa é uma enorme diversidade, como eu disse, de país para país, ou às vezes dentro do mesmo país. As pessoas pensam de forma diferente.
têm uma mentalidade diferente. E tentamos ajudar a igreja local e os missionários a contextualizar esses princípios e a lidar com seu povo usando sua criatividade, sua imaginação, usando as redes sociais como interface de missão. Mas eu diria que nada pode substituir essa interação pessoal humana com as pessoas. Com experiência na missão adventista na Itália, um país com uma forte tradição católica e crescente secularização, Maria Rosa Cavalieri, diretora dos departamentos de missão adventista, escola sabatina e ministérios pessoais neste país, destaca a orientação do Espírito Santo adaptada a cada contexto cultural. Na minha opinião, o melhor método é aquele que vê o encontro dos dons que o Espírito Santo dá aos crentes naquele lugar, o dom que Deus lhe deu com as necessidades que existem naquele território e o amor que você tem, a paixão que você tem por aquele campo. Assim, pode haver métodos diferentes. Mário Brito, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região intereuropeia, compartilhou a necessidade de cada membro servir e estar atento às diversidades culturais, fazendo discípulos e abrindo novas igrejas. Ainda assim, quando tentamos ajudar os outros, vamos crescer em nosso relacionamento com Deus e com o entendimento da sociedade em que estamos. O que posso oferecer é a paz de Cristo, em primeiro lugar. Quando Cristo está em nós, as pessoas sentem isso, mesmo que não o expressem. E essa oferta da qual você não está ciente é o que, de alguma forma, construirá pontes, e precisamos construir pontes com as pessoas antes mesmo de querermos oferecer algo concreto. Agora queremos compartilhar em primeiríssima mão um projeto maravilhoso que foi concluído recentemente. Venha comigo conhecer um lugar fascinante. Conheça sua gente, sua cultura, seus costumes e tradições. Mas conheça também o que Deus está fazendo nesse lugar. Mais de 2.000 pontos de pregação com pregadores internacionais, pastores locais e líderes voluntários das igrejas, levando a mensagem de salvação para centenas de milhares de pessoas. O poder do Espírito Santo se manifestando de uma maneira nunca vista. Compromisso, decisão, transformação. Uma igreja inteira que compreendeu as verdades bíblicas, especialmente aquela sobre o sábado,
passa a ser uma igreja adventista do sétimo dia. O calor era enorme, por isso, depois do batismo, as crianças entraram na piscina e celebraram. A alegria das crianças é uma linda metáfora da alegria do céu por pecadores que se arrependem e aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor. Papua Nova Guiné para Cristo, uma bênção e inspiração para todos nós. No coração das ilhas Shetland, na Escócia, emerge uma iniciativa audaciosa. Sem um único adventista entre seus 23 mil habitantes, 8 pessoas realizaram uma missão de ciclismo. O objetivo? Percorrer todos os cantos da ilha para compartilhar o Evangelho e levar esperança. Este é o Ministério de Bicicletas I Will Go, Eu Vou. Viemos para as Ilhas Shetland. A razão é que há 23 mil pessoas aqui e nenhum único adventista. Queremos alcançá-los com o Evangelho para estarem prontos para a volta de Jesus. As Ilhas Shetland fazem parte da Escócia e são uma região importante do norte do Reino Unido. Anthony Kent, secretário ministerial associado da Conferência Geral, reuniu uma equipe de pastores da Escócia e do Reino Unido para pedalarem por uma semana pelas ilhas e falarem sobre Jesus. Depois de uma viagem de balsa, a equipe se preparou para alcançar os não alcançados. Até onde sabemos, não há membros adventistas nas Ilhas Shetland. E como faríamos contato com as pessoas? O que Paulo e seus auxiliares fariam se estivessem fazendo uma viagem missionária e desembarcassem nas Ilhas Shetland? Se fosse hoje, talvez o apóstolo Paulo também tivesse usado uma bicicleta para compartilhar Jesus. A equipe de pastores decidiu percorrer todas as ruas e conversar com todos. E assim como Paulo, também enfrentaram dificuldades. Está frio, mas isso ainda é muito divertido e os corações das pessoas estão abertos. Louvemos a Deus por isso. Anthony ainda liderou uma viagem ministerial de bike de Washington, D.C. a St. Louis, além de outros trajetos na Austrália. É uma maneira maravilhosa de criar conversas curtas, mas significativas. É uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. Então, funcionou no passado e pensamos em tentar nas Ilhas Shetland. Um homem chamado Philip Ricky se mudou da Escócia para a Austrália no final do século XIX. Ele andou de bicicleta por milhares de quilômetros no país, falando de Jesus para muitas pessoas. Acontece que uma dessas pessoas era o tataravô de Anthony Kent. Philip Ricky foi até ele de bicicleta e compartilhou o grande conflito. Isso transformou completamente sua vida. Agora, em nossa família, há 7 gerações de adventistas como resultado do maravilhoso ministério de Philip Ricky. Nosso sonho era seguir o exemplo de Philip Ricky e levar as pessoas desta região de volta a Cristo. Seguindo o legado de Philip Ricky, a equipe aceitou o chamado de Jesus para ir até os confins da terra. Fomos do extremo sul das Ilhas Shetland até Sambra, ao norte. Praticamente de uma ponta a outra. Não ficamos apenas nas estradas principais, passamos por outras ruas secundárias e visitamos casas, conversamos com as pessoas e conversamos sobre o dia a dia delas.
Fomos até onde as pessoas estavam disponíveis e tivemos conversas maravilhosas com elas. Embora não seja assim que normalmente testemunham, eles perceberam o valor desse método. Temos aqui um grupo de pastores. Eles não são ciclistas, mas estão dispostos a ir até os confins da terra, mesmo que isso signifique andar de bicicleta em condições de chuva, frio e vento, se isso puder levar uma pessoa a Jesus. Meu sonho é que as pessoas olhem para lugares não visitados, lugares onde não temos membros, e façam o que puderem para alcançá-los. Ore por ministérios como o I Will Go Bike Ride e outros métodos únicos de ministério ao redor do mundo. E obrigado pelo seu apoio à missão. Com essas histórias encorajadoras, nós concluímos o ANN desta semana. Antes de nos despedirmos, vamos deixar com você uma boa notícia do livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. O texto diz: que o Deus da esperança encha você de toda alegria e paz, à medida que confia nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se sempre que pode visitar adventist.news para notícias e vídeos diários. Até a próxima vez, quando teremos mais notícias de fé, amor e esperança. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.